Bom dia, galerinha do 9º ano. E lá vamos nós para mais uma semana em estudo remoto. Não é o que nós gostaríamos, mas é o que nós temos. Então, foco, na aprendizagem, não percam o foco de jeito nenhum. Continuem estudando, continuem com a sua rotina de estudos, porque não é férias. Logo tudo isso vai passar, certo? Então, pessoal, nós vamos começar o conteúdo do segundo bimestre, certo? Visto que nós encerramos tudo que nós tínhamos ali de importante sobre a transitividade verbal, sobre a regência dos nossos verbos. Corrigindo, na verdade, nós não encerramos tudo, porque nós teríamos muitos outros verbos para serem analisados. Mas aqueles verbos mais pedidos nos vestibulares, aqueles verbos que nos causam mais dúvidas, nós trabalhamos com eles em algum exercício, em alguma teoria dada, certo? O segundo bimestre, ele vai retomar um assunto que você já viu bastante no 7º ano, que é tipos de predicado, certo? Então, nós sabemos que nós temos os termos da oração, o sujeito, o predicado, temos o verbo, e esse verbo pode ser um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo, um verbo de ligação, e você já sabe de tudo isso. E quando nós falamos de sujeito e predicado, nós temos o quê? Os termos essenciais, tá? Então, o que é o nosso predicado? O predicado é o que se diz do sujeito. Sujeito é de quem o verbo diz algo. Já estamos cansados de saber disso, que o sujeito é de quem o verbo diz algo. E o predicado é o que se diz do sujeito, certo? O predicado, ele contém a indicação de uma ação ou de uma propriedade, uma qualidade, um estado referentes ao sujeito, que é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Então, o meu predicado é a declaração que se fez do sujeito. O meu predicado, ele possui quem? O meu verbo. Esse verbo pode ser um verbo que indica ação, e se é um verbo que indica ação, lembra que nós chamamos esse verbo de significativo. E quem são os verbos significativos? O verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto, o verbo intransitivo e o verbo transitivo direto e indireto. Estamos cansados de saber o que é um verbo transitivo direto, o que é um transitivo indireto, o que é um intransitivo e um transitivo direto e indireto, certo? Depois, nós também temos um predicado formado com um verbo de ligação. E eu fiz questão de colocar aqui para vocês o que são os verbos de ligação. Relembrando, são os verbos que não indicam ações. O que eles fazem? O próprio nome diz, verbo de ligação. Ele tem a função de ligar o sujeito às suas características. Quem são as suas características? O predicativo do sujeito. Então, ele tem a função de ligar. Ele não indica uma ação, ele só liga o sujeito às suas características, certo? Olha o que eu coloquei. Distinguem assim dos verbos intransitivos, transitivos, na medida em que esses expressam ação praticada ou sofrida. Já o meu verbo de ligação não expressa, ele liga. Quem são os principais? Lembra do quadro? São ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, não no sentido de caminhar, mas no sentido de estar ali, parecer, virar, continuar e viver. Então, esses verbos são os verbos, os principais verbos de ligação. Eu posso dizer que sempre eles serão verbos de ligação? Não se esqueça que a transitividade do verbo está na oração. Eu preciso daquela oração para conseguir saber se é um verbo transitivo direto, se é um verbo intransitivo, se é um verbo de ligação. Então, a transitividade está na oração,
certo? E eu falei que esse verbo liga o sujeito à sua qualidade, às suas características. E as suas características é o quê? É o predicativo do sujeito. Coloquei no quadro. Tudo que eu coloco no quadro é que eu quero que vocês lembrem. O predicativo do sujeito é a característica que define ou modifica o sujeito, certo? Olha os exemplos que eu coloquei aqui. Ambos continuam doentes. Como é que inicia uma análise sintática? Estamos cansados de saber, pelo verbo. Quando eu encontrei o verbo, eu pergunto quem ou o que continuam doentes? Ambos. Ambos é o meu sujeito. Continuam, está ligando ambos a doente. Então, ele é um verbo de ligação. E meu predicado é um predicado, meu verbo é de ligação, doentes é o meu predicativo do sujeito, e então eu tenho um predicado que nominal. Por quê? Quem é o núcleo de um predicado nominal? O núcleo de um predicado nominal é um nome. Quando eu tenho um predicado em que eu não tenho um verbo significativo, e sim um verbo de ligação, quem é a palavra principal do meu predicado? A palavra principal do meu predicado é o verbo, não é o verbo, e sim o nome. Por isso que o meu predicado é um predicado nominal. Geralmente, o predicativo do sujeito, ele é ou um substantivo, um adjetivo, ou um pronome. São esses termos, geralmente, que estão caracterizando o meu sujeito, ok? Eu espero que, conforme eu esteja falando, esses conceitos venham retomando e sendo retomados aí, porque nós já vimos tudo isso. Então, aqui, se eu tenho um verbo de ligação, o meu predicado é nominal. Quem é o núcleo? É o meu predicativo. Se eu tenho um verbo significativo, o meu predicado é verbal. Por que é verbal? Porque quem é o núcleo é o verbo. Mas eu também posso juntar um verbo significativo com um predicativo, ou do sujeito ou do objeto, que nós vamos ver daqui a pouco. E quando isso acontece, eu tenho dois núcleos. Quem? Um verbo e um predicativo. Se eu tenho dois núcleos, um verbo significativo mais um nome, meu predicado é verbo nominal. É isso que nós vamos ver nos capítulos 9, 10 e 11 da nossa gramática normativa. Tá? Nós vamos trabalhar com aquela gramática que nós recebemos e que tem todos os conteúdos gramaticais. Então, lá no capítulo 9 é o que nós vamos iniciar, que fala de predicado nominal, ok? O predicado nominal, o próprio nome já diz. O que eu tenho aqui? O predicado nominal é o tipo de predicado que tem como núcleo um nome, como eu expliquei aqui, ó, na coluna do meio. Um substantivo, um adjetivo e às vezes um pronome. E além disso, ele indica um estado ou uma qualidade de algo, sendo formado pelo quê? Sendo formado por um verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Não posso esquecer isso. É um tipo de predicado que tem como núcleo um nome, um substantivo ou um adjetivo. E como ele é formado? Coloquei no quadro para você. Ele é formado com sujeito, mais verbo de ligação, mais predicativo do sujeito. Quando eu tiver sujeito, verbo de ligação, mais predicativo do sujeito, esse predicado é um predicado que é um predicado nominal. Olha os exemplos. Jéssica está feliz. Começo pelo verbo. Quem está feliz? Pergunto para o verbo. Quem está feliz? Jéssica. Verbo em destaque. Então, Jéssica é o meu sujeito, coloquei aqui. Depois eu tenho está é verbo de ligação, feliz é predicativo do sujeito, está caracterizando Jéssica, está dizendo, mostrando o estado da Jéssica ali. O que eu tenho então como núcleo? O nome, feliz. Se eu tenho como núcleo um nome, meu predicado é nominal. Olha outro exemplo. Pedro Henrique é competente. Cadê o verbo? É o meu verbo. Eu pergunto para o verbo, quem é competente? Pedro Henrique. Pedro Henrique é o meu
sujeito. O que o é está fazendo? Ligando o sujeito à sua característica, à sua qualidade. Vocês perceberam que é algo que é fixo. O está é algo momentâneo, ela está feliz, ela não é feliz. Se ela fosse feliz, ela seria feliz por toda a vida. Então, olha aqui, o é verbo de ligação, o competente é predicativo do sujeito. Por isso, eu tenho o quê? Um predicado verbo nominal. Por isso, eu tenho um predicado verbo nominal. Olha o próximo exemplo. O pôr do sol é lindo. Cadê o verbo? É. Quem é lindo? O pôr do sol. É verbo de ligação, lindo. O está ligando o pôr do sol a lindo. Então, é o meu verbo de ligação. Então, lindo é o meu predicativo do sujeito. Então, eu tenho sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Eu tenho um predicado que? Eu tenho um predicado nominal. Olha o outro exemplo. João parecia tenso. Cadê o verbo? Parecia. Quem parecia tenso? João. João é o meu sujeito. O que o parecia está fazendo? Ligando João a tenso. Então, eu tenho um verbo que liga o sujeito à sua característica. Então, eu tenho um verbo de ligação. João é o meu sujeito, verbo de ligação, tenso, predicativo do sujeito. Então, o meu predicado é um predicado nominal, ok? Depois nós temos, Yara continua triste. Quem continua triste? Yara. Yara é o meu sujeito. O que o continua está fazendo? Ligando Yara triste. Se ele está ligando, ele é um verbo de ligação, porque ele não é um verbo que indica uma ação. Se não é um verbo que indica uma ação, é um verbo de ligação. Triste é a característica da Yara. Então, eu tenho Yara, meu sujeito simples. Eu tenho um predicado nominal que é continua triste e tenho triste que é o meu predicativo do sujeito. Olha aqui, exercícios. Eu coloquei com gabarito porque eu vou fazer agora com vocês. Unimap. Paulo está adoentado. Quando eu tenho aqui o verbo é está, eu pergunto para o verbo, quem está adoentado? A minha resposta é Paulo. Então, Paulo é o meu sujeito simples. O que o está fazendo? Ligando o Paulo adoentado. Então, ele é um verbo de ligação. Adoentado é a característica do Paulo. É o estado do Paulo, é como o Paulo está. Então, é o que? O meu predicativo do sujeito. Eu tenho sujeito, eu tenho verbo de ligação e tenho predicativo do sujeito. Então, isso significa que o meu predicado é um predicado nominal, certo? Olha a diferença. É o mesmo verbo, só que com sentido com um complemento diferente. Então, com um sentido diferente. Olha aqui. Quem está no hospital? Paulo. Apenas um núcleo, sujeito simples. O está não está ligando Paulo ao hospital, a sua característica, visto que no hospital não é característica de ninguém, é o lugar. Então, eu tenho um verbo que o sentido para nele, porque o máximo que está junto dele é o adjunto adverbial. Então, vocês já sabem que esse verbo é um verbo intransitivo. Um verbo intransitivo. No hospital é o meu adjunto adverbial. Olha, o mesmo verbo no ano, só que na primeira ele é um verbo que está ligando um sujeito a uma característica. Já na segunda ele é um verbo carregado de sentido, que o sentido para nele. Por isso ele é um verbo intransitivo, e se ele é um verbo intransitivo, ele é um verbo significativo. Se ele é um verbo significativo, o verbo é o meu núcleo. Se o verbo é o meu núcleo, ele é um predicado verbal, certo? Então, o que nós temos aí? O predicado é verbal em 1 e 2? Não, o predicado é nominal em 1 e verbal em 2. Então, a está errada. B, o predicado é nominal em 1 e 2? Já vimos que não. C,
O predicado é verbo nominal? Não, eu não tenho um verbo significativo mais um predicativo do sujeito. Não tem. D, o predicado é verbal em um e nominal em dois? Ao contrário. Então, olha aí, o predicado é nominal em um e verbal em dois. Então, qual é a alternativa correta? Aí. Acompanharam, né? Eu espero que sim, porque é bem tranquilo, já fizemos muito isso. Da Mackenzie. O hotel virou catacumba. Cadê o verbo? Virou. O que eu pergunto? Quem virou? Quem virou? O hotel? Então, é o meu sujeito. Há apenas um núcleo, sujeito simples. Se eu tenho aqui hotel, o virou está ligando o hotel à Catatumba. Ele está ligando. Se ele está ligando, ele é um verbo de ligação. E Catacumba é o meu predicativo do sujeito. Assim, nós temos o quê? Nós temos sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Então, nós temos um predicado nominal. Nós temos um predicado nominal. Um predicado nominal. Então, nós temos o predicado é nominal? Sim, temos. Olha que exercício fácil sendo da Mackenzie. Olha 13. Na oração, a inspiração é fugaz, violenta? Podemos afirmar que o predicado é. Quem é fugaz e violenta? A inspiração. Então, a inspiração é de quem o verbo diz algo. Se é de quem o verbo diz algo, é o meu sujeito. O que o está fazendo? Ligando inspiração a fugaz, ligando inspiração a violenta. Então, o que ele é? O meu verbo de ligação. Fugaz e violenta é o que? São os meus predicativos do sujeito. Se eu tenho um verbo de ligação ligando o sujeito ao meu predicado, eu tenho um predicado nominal. Ok? Então, o verbo nominal, eu tenho um predicado verbo nominal? Não. Eu tenho um predicado nominal porque o verbo é de ligação? Com certeza. O exercício da PUC. Eu tenho um predicado nominal porque o meu verbo é um verbo de ligação. Certo? Nono ano, qual é a orientação para amanhã? Vocês fizeram esses 3 exercícios comigo e a partir de agora, amanhã, vocês vão estudar o capítulo 9, certo? Aqui eu disse, faça uma revisão dos termos da oração. Quem estiver ainda com dificuldade em sujeito, vai lá no capítulo na gramática, onde tem sujeito, que nós até já fizemos, e faça uma revisão de sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, indeterminado e oração sem sujeito, certo? Eu estou com dúvida em transitividade verbal. Acabamos de fazer isso quando nós estudamos regência. Então, volta no capítulo da gramática e faça o seu estudo daquilo que você está com dificuldade. E qualquer dúvida, me mande mensagem, certo? E agora, qual que é a ideia? É que você aprofunde o objetivo, na verdade, não é nem ideia, que você aprofunde os seus estudos em predicado nominal. E o predicado nominal está em que capítulo? No capítulo 9. Então, eu quero que você assista esta aula, que você já está, né? Vá ao capítulo 9, estude toda a teoria do capítulo 9 e depois disso vocês farão amanhã, no dia 13, aí sim vocês irão exercitar. Então, hoje, vocês têm que, depois de assistir a videoaula, vocês têm de ir ao capítulo 9 da gramática normativa e fazer todo o estudo da página 90 e pode fazer ali os exercícios resolvidos para dar uma ideia do que ele quer.
ok? Então, vai estudar, fazer uma revisão dos termos da oração, aprofundar naquilo que você tem dificuldade, porque eu quero você certinho, redondinho no predicado nominal, tá? Já vimos tudo isso. Então, nós vamos fazer exercícios com grau de dificuldade maior, porque nós já temos o nosso conhecimento prévio sobre predicado, certo? Então, eu espero vocês amanhã. Tchau, tchau.